Boa noite. Boa noite, queridos e queridas. Estamos mais um momento para o nosso evangelho desta noite. Então, vamos iniciar o nosso evangelho dessa noite, pedindo a proteção dos nossos mentores, Jesus, nosso irmão, Maria, nossa mãe, nossa Santíssima Mãe, né? Rainha da Paz. Para que nossos bons espíritos nos envolvam nesse grande aprendizado que essa noite nós começamos. Então, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Chico Xavier, e tem aqui a psicografia de Chico Xavier. Nós estamos na lição 61ª, né? 61, que chama-se Doenças Escolhidas. Esse livro, como todo mundo já sabe, ele foi escrito durante uma reunião pública, como nós fazemos a nossa nova era, né? Onde Chico psicografava através de Emmanuel. E foi uma reunião pública de 4/9/1959. E é uma questão que está dentro do Livro dos Espíritos, 259. Eu vou passar aqui essa questão do Livro dos Espíritos para a gente poder entender um pouquinho o que Emmanuel quis passar ali com Chico. No Livro dos Espíritos, está no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, é o título. E está no item 5, escrito como escolha das provas. Muito a ver com a nossa lição hoje. A questão é 259, e ela diz assim: esse livro, Emmanuel fez pergunta aos espíritos, e os espíritos responderam, né? E Emmanuel pergunta: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Olha o que eles respondem. Todas, não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe de que a natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então, essa foi a resposta dos espíritos a Emmanuel, quando os espíritos falam que nós escolhemos as nossas provas, né? Mas não sabemos os detalhes e as consequências que vão acontecer dentro das nossas escolhas. Então, vamos ler agora a lição, né, de Emmanuel. Então, Emmanuel começa assim. A nossa lição chama Doenças Escolhidas. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na terra, quando se mostre na posição moral
de resolver quanto ao próprio destino. É justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Então, dito lá na questão 259, aqui está a prova de que nós fazemos nossas escolhas sim. Ontem eu lembrei que tem um capítulo do Nosso Lar, para quem já leu ou assistiu o filme, mas o filme não mostra, que André, através do seu amigo Lisias, né? Nosso Lar, para quem já leu o livro, tem vários lugares, né? Várias áreas, né? De recuperação, de restauração. E numa desses espaços, André explica como é feita a reencarnação das criaturas, dos espíritos, na verdade, né? E nós escolhemos sim, né? Dentro daquilo que nós temos a passar, nós escolhemos as provas como doenças, né? Como famílias mais difíceis, como encontrar os nossos algozes, né? Aqueles que se dizem ser nossos inimigos, e escolhemos sim, mas, graças à vontade de Deus, nós não recordamos de nada disso. E isso fica gravado, né? Isso fica pontuado das nossas outras existências, né? Então, André fala até, comenta no livro, né? Que às vezes tem pessoas, tem criaturas, tem espíritos que se envolvem muito com a bebida. E a bebida traz uma série de problemas orgânicos. Então, ele escolhe vir com um problema orgânico para que ele possa como se curar, né? Como pagar aquilo que ele poderia ter feito, né? Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes, doentes de alguns males que a gente não entende, né? Nossa, mas fulano é tão saudável, fulano come bem, fulano não deveria ter essa doença, mas a doença vem. Então, está explicado aí que a gente acaba querendo fazer, querendo reconstituir as coisas erradas, as provas erradas que escolhemos para umas provas melhores. Mas para essas provas melhores nós precisamos pagar alguma coisa, né, nas reencarnações. Emmanuel continua. Não precisamos lembrar, nesse capítulo, as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado, que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Aí outro exemplo, né? Deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Está aí o caminho do bem, né? É o caminho certo. Entretanto, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias do cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Olha nossas escolhas, né? Quando não escolhemos o caminho reto, nós podemos entrar em situações muito desagradáveis. E Emmanuel continua dando novos exemplos. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes no alcoolismo,
mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nossos prejuízos as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do colo, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Então, não só o caminho da desordem, mas também as pessoas que atraímos através de nossos pensamentos. Nossos pensamentos são muito importantes para que a gente possa estar bem. Não vamos dizer que a gente vai relegar as pessoas que não nos fazem bem. Pelo contrário, nós precisamos agregá-las mais próximas, né? Ouvi-las de uma certa forma e fazer com que elas entendam ou compreendam que aonde estão não é o melhor caminho. Mas deixemos também que elas resolvam, né? Nós podemos ficar próximo, estar bem, não nos envolver e deixar que elas tomem as suas decisões, né? Afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio, como o Emmanuel já colocou aqui. Ele continua, exteriorizando ideias conturbadas, olha aí os pensamentos, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Então, já sabemos que as doenças nós escolhemos, ok? As nossas escolhas é que fazem com que nós sejamos felizes ou não, é que fazem com que nós escolhemos, né, as melhores condições. E tem um velho provérbio que fala, né, que as nossas decisões normalmente são pela dor e não pelo amor. Então, a gente acaba caindo naquele processo das escolhas que fizemos e não, de repente, não fazemos nada daquilo que prometemos, né? E tem uma amiga até que fala que se a gente fizer isso aqui, né, daquilo que nós prometemos fazer ao chegar aqui novamente, nesse planeta, já tá bom para a gente voltar. Será? Eu lembro de uma historinha, acho que linda, evangelho infantil, várias pessoas andando e elas estavam carregando cruzes, né? E aí, um próximo do outro, o colega viu que a cruz do seu colega era muito pequena. E ele quis trocar. Olha, dá para você trocar comigo, porque a sua é muito mais leve. E o colega concordou. Trocaram. E continuaram andando. Nesse andar, chegou um momento que apareceu um lago. E tinha que atravessar o lago. E ele não sabia nadar. Ele viu o colega estender a cruz e passar pelo lago. Só que a dele era pequena. Não dava para passar pelo lago. Então, a gente precisa entender qual é a nossa cruz, né? Qual é a nossa prova e enfrentá-la até o final. Não adianta trocar com outro. Não vai resolver, né?
pelo jeito. A historinha é pequena, mas dá pra gente imaginar muito a respeito, né? E Emmanuel continua. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades. Fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. E aqui fica muito claro, né? As depressões, as esquizofrenias, as doenças mentais que as pessoas adquirem dentro de processos obsessivos, a gente sabe que é por aí, né, a razão, que realmente acabam com a existência da pessoa nesse momento. Será que essa é a prova que ela escolheu? Não somos ninguém para julgar, mas ficamos pensando que ela poderia ter outro caminho. Ele continua. Guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação. A mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E a gente está quase terminando. Eu fiz umas anotações aqui, deixa eu falar para vocês. Então, nós escolhemos nossas provas antes de reencarnar, certo? A gente lembrou lá do capítulo Nosso Lar. Kardec perguntou aos espíritos, né? Escolhemos com consciência no curso da vida, nosso livre-arbítrio. Trazer a bondade para dentro de si. Esse é um grande caminho. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Lembrar sempre isso, né? Escolhemos os gêneros das provas antes de encarnar. Posso nascer entre os maus feitores? Como serão meus atos? Né? Será que eu vou conduzi-los melhor? Será que eu vou entrar na deles? Né? Qual será a minha condução? Qual será a minha escolha, na verdade, né? Já que eu escolhi estar passando por isso. E Emmanuel conclui aqui esse item, né, de doenças escolhidas, né? Ele termina assim. E ainda mesmo, e no sentido enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos, ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos. Esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Então, aquelas escolhas que nós falamos, né, que está relatado em Nosso Lar, aonde os espíritos escolhem exatamente aquilo que precisam passar, na verdade, né? Que foram relegados em outras encarnações, que foram assumidos erradamente e que nessa próxima volta eles escolhem passar por isso, né? São as provas. E a gente lembra da escola comum, né? Aonde é a prova que diz que se nós aprendemos ou não, se nós possamos passar de ano, né? Passar de etapa, né? Educacional. E lembrando que essas provas também nos dirá se passaremos desta encarnação para uma melhor situação. Né? As provas, elas são de suma importância para o nosso desenvolver. Beleza? E eu acho que podemos já ver o Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que tenha ficado claro, né, para vocês aquilo que Emmanuel quis passar e que eu também tentei passar. Tá bom? Então, nós estamos no capítulo 4, que chama-se Ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. E essa parte está em ressurreição e reencarnação. É o item 9, 10 e 11. E aqui a gente vai lembrar que, através do Evangelho, novamente é citado a passagem aonde João Batista, viveu com o nome de Elias. Então aí está o ato da reencarnação, Deixa muito claro para nós, e isso está escrito aqui, no Evangelho, o Espírito sopra onde quer e serve e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Essa passagem é para que a gente entenda, pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Então, nós recebemos essa passagem, através do Espírito de Deus, para que a gente possa renascer todas as vezes que foram necessárias, Então, a ressurreição é tratado um pouco na religião cristã, E reencarnação tratada muito dentro do Espiritismo, E aqui também fala que essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequente, da pluralidade das existências. Muito forte, Tempo em que João vivia com o nome de Elias. Uma passagem da Bíblia que a gente lembra, que foi relatado dentro dos evangelistas, que João era a reencarnação de Elias, E a gente coloca também, é colocado aqui no Evangelho, que quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras frequentemente são repetidas por Jesus e exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades, Não só naquele momento, mas também hoje. Se a gente for pensar, ainda tem pessoas que não acreditam na reencarnação, que não tem que não tem esse fio, do ouvido, Então, ouça quem tem ouvido de ouvir, que Jesus colocou. E, às vezes, as pessoas não têm condições de compreender essas verdades, Algumas verdades da vida de Jesus, da passagem de Jesus, de tudo que envolve o seu santo conhecimento e o seu atendimento a nós, Infelizmente, ainda estamos num caminho a percorrer, de grande aprendizado, na verdade. Todos esses assuntos são muito importantes, mas a gente para um pouquinho por aqui, porque nós precisamos fazer as nossas vibrações e a oração final. Lembrando sempre nas nossas vibrações que quem precisa e gosta e quer colocar um copo ou uma jarra de água para que ela seja fluidificada durante esse momento das vibrações, durante todo esse momento do nosso Evangelho, que lembrem as pessoas que vocês querem orar por elas, pedir por elas, que tenham elas em mente durante as nossas vibrações. Então, nós vamos passar para as nossas vibrações. Vamos mentalizar a figura de Jesus, branda, calma, com muita ternura, aqui do nosso lado. Vamos buscar o plano maior. Vamos harmonizando nossas mentes, nossos corações, serenando
aos nossos pensamentos, trazendo ondas de amor e de esperança. Então vamos vibrar por toda a fraternidade, para que haja paz a toda a humanidade. Vamos vibrar pela implantação do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrar pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, principalmente aquelas que estejam em desajustes. Vamos vibrar pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, visualizando a união e a amizade mútua. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos que estejam doentes, que estejam passando por provas, né? E aí eu gostaria que cada um de vocês mentalizasse essas pessoas para que nela pudesse chegar uma brandura, uma ternura, para que essa prova que está passando possa ser suavizada, possa ter a ternura de Jesus para acalentá-la e encorajá-la a passar por este momento. Vamos continuar nessa vibração pelos presentes nesse Evangelho, encarnados e desencarnados. Pela Casa Nova Era, vamos aí imaginando um cordão dourado em toda a volta do perímetro de nossa casa. E vamos estender essas vibrações pelos nossos lares, para que nele possam acontecer as melhores escolhas e que possamos passar pelas provas com as nossas vontades de vencê-las. Vamos lembrar as palavras de Jesus, aqui que está no Evangelho de Marcos. Jesus, sua profunda sabedoria, quando sentindo as nossas necessidades, ensinou: o que quer que seja que pedirdes em oração, credes que obtereis. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Pedimos, Mestre, que abençoe o nosso lar, a nossa família. Faze com que haja paz, equilíbrio e harmonia em nossa casa, para que ela seja um lugar de refazimento físico e espiritual. Nesse momento, Jesus, cada um de nós silencia, para que a gente possa enviar em particular uma brandura, uma ternura a alguém, ou uma pessoa, ou a um ambiente. Que possamos silenciar por alguns segundos, para que a gente possa nos envolver nesta brandura de Jesus e enviar uma vibração, uma energia de paz e de amor. E assim, pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que possamos continuar nas nossas provas escolhidas por nós mesmos, para que tenhamos coragem e entendimento para passarmos por elas. E eu vou pedir licença, eu já passei um pouquinho aqui do meu horário, mas eu achei uma oração para passar para vocês como oração final. Adivinha quem escreveu? Emmanuel. Tudo a ver, né? E ele fala assim, olha: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui,
de espírito, ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Olha, ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Aquilo que nós vimos há pouco na lição, né? Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concita-nos à ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Emmanuel. E assim nós terminamos o nosso evangelho de hoje, agradecendo toda a proteção e todo o carinho dos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos mentores de nossa casa, para que possamos estar sempre juntos a estudar e a compreender o Evangelho de Jesus e a pôr em prática esses desígnios deixados por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, beijo no coração, feliz feriado, feliz final de semana e nos vemos logo, logo, tá bom? Beijos.